Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse vídeo aqui é introdutório, né? Então, o que eu mais peço para vocês é que deixe o like, se inscreve no canal e aperta no sininho para que possamos sim aumentar a palavra de Jesus Cristo na vida das outras pessoas que ainda não conhecem. Então, quando você faz isso, a ferramenta automaticamente distribui os vídeos para todo mundo que ainda não conhece. E se você gostou muito da gente, tem um QR Code. É só botar aqui no QR Code aqui do lado, colocar a câmera do celular e já vai diretamente para o grupo do WhatsApp. Que Jesus hoje frutifique a tua vida, que essa palavra te dê esperança, algo que você está esperando muito de Jesus Cristo. Até logo. Irmãos, eu vou falar sobre um texto que tem tudo a ver com esse ministério, sobre pregação. É um ministério, eu já disse a Tiago várias vezes, isso não vem dele, certamente, que essa maravilha, o pão da vida, a luz do mundo, o sal da terra, é a palavra de Deus. Então, peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta, se possível. É um hábito importante nos cultos, sempre ter uma caneta para ir anotando. O texto é 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 2, verso de 1 a 5. Assim está a divina palavra de Deus. Irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Esta é a palavra de Deus. Uma rápida introdução. Se nós fôssemos colocar um tema, colocaríamos assim: o poder do Evangelho está em Deus. Foi tanto dito aqui, parece incrível, né? Nada vem de nós, Fábio fez aí os 4 louvores e bateu nessa tecla. Não combinamos nada, né, Fábio? Então, irmãos, é muito importante para esse ministério sem fronteiras que Deus colocou no coração de Tiago e de outras pessoas. O texto é um chamado a nós, todos nós crentes cristãos, a pregar a palavra de Deus. Esse texto é um chamado. É a nossa responsabilidade. Até porque nós estamos aqui por um grande propósito. Qual é a razão de estarmos aqui? É para a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É conhecer e fazer conhecer os atributos de Deus. E o que são os atributos de Deus? Os incomunicáveis, os comunicados, como todos sabem, está na Bíblia. É a palavra de Deus. Essa é a razão de estarmos aqui. Não teria nenhum sentido estarmos nessa vida sem que fosse para conhecer e para pregar a palavra de Deus. Tudo é importante secundariamente. Então, esse texto é um texto bastante relevante, diz os estudiosos, que é um dos textos mais importantes do Novo Testamento que fala sobre pregação. Paulo apresenta nesse texto o conteúdo e o método para pregar a palavra de Deus. Portanto, é muito importante para o ministério de ensino da igreja, que é a principal razão da igreja, é ensino, é fazer discípulos. Esse é o propósito da verdadeira igreja de Cristo. Uma rápida introdução. 1 Coríntios foi a segunda carta, porque a primeira carta se perdeu. Foi escrito mais ou menos ali 55 depois de Cristo. Foi a segunda carta, é uma carta eclesiológica, é uma carta para a igreja.
ele escreveu em Éfeso, estava na terceira viagem. E a cidade de Corinto, que a gente tem que entender rapidamente, que hoje é a Grécia, ele tinha 2 portos, a cidade de Corinto. Então, ele naquele momento, era basicamente a encruzilhada do mundo. Então, as pessoas passavam por Corinto. Paulo fundou ali, por várias razões, não vai dar tempo de expor, razões geográficas, etc., mas era interessante a igreja ali. Paulo, sob a ação do Espírito Santo. Então lá, tinha um comércio muito pujante, muita filosofia, mas a imoralidade, a corrupção, era grande. Existia lá no alto, um templo de Afrodite, que alguns estudiosos dizem que tinham milhares de prostitutas. E a religião era fortíssima. Muitos deuses. Porém, existia uma característica naquela região. Os coríntios, eles valorizavam a filosofia, a retórica, a eloquência, o status social, a condição econômica, a retórica, né? O sofismo. Então, era nesse contexto que a igreja foi fundada. Paulo tratava os 4 primeiros capítulos, então Paulo, fazendo uma confinação maior, Paulo tratava de um problema inicial que tinha na igreja. A igreja tinha todos os problemas, que se adultério, uma pessoa, um homem, começou a viver com a esposa do pai, tinha problema na ceia, os mais ricos comiam mais, enfim, tinha problema. Se a gente acha que a gente tem uma igreja, ou conhece uma igreja com problema, é porque a gente precisa ler Coríntios, tá? É impressionante. Mas existia um problema grave lá. Começou a aparecer partidos. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. E tinha até o partido Eu Sou de Cristo. Esses eram os mais hipócritas. Eram judeus recém-convertidos que se dizia mais espiritual do que os outros. Mas esses partidos vinham dos pregadores que disputavam quem era que tinha maior retórica, maior eloquência e assim por diante. Então, Paulo tinha que começar a administrar inicialmente esses problemas. Bom, concluindo essa introdução, né, em Corinto, tudo podia, nada era proibido. Às vezes a gente encontra isso ainda hoje. A cultura era totalmente aceita e inclusa na sociedade sem filtros. Bruce, em um comentário, ele diz, né, que Paulo mostra que o poder do evangelho não está na capacidade humana, do pregador, foi como foi dito aqui nas orações, mas na ação soberana de Deus por meio da cruz de Cristo. Então, entrando no texto, no verso 1, diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho, em algumas Bíblias aí, na minha NA é testemunho, mas tem mistério. Isso aí é uma variante textual das cópias inicialmente, mas ela tem basicamente a mesma conotação. Mysterion, no grego, mysterion, ou martyrion, no testemunho. De Deus não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. O resumo desse verso: Paulo rejeita a confiança da sabedoria humana. Paulo diz que o evangelho não precisa de enfeite. Paulo não confiava na eloquência, nas técnicas retóricas que os filósofos adoravam, aquele povo adorava, nessa aparência intelectual. Apesar de Paulo ser um dos homens mais preparados de todos os tempos, assim diz os estudiosos. Era um rabino de Tarso. Tarso, similar a Alexandria, Atenas, tinha as melhores bibliotecas, tinha as melhores escolas, tipo universidade. Foi educado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, talvez a maior autoridade da Bíblia judaica, Taná. Era versado no aramaico, no hebraico, no grego, no latim. E Paulo sabia que o problema não é estudar. É bom estudar. É bom saber se comunicar, se preparar. Isso é muito importante.
Aproveito até um parêntese para dizer que todos os dias nós lemos a Bíblia, essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia 365, não sei se está dando para ver. Todos os dias eu e minha esposa lemos. É bom, porém, sem sombra de dúvida, Paulo, versado como ele era, ele usava não como fins a filosofia, a retórica, o conhecimento, mas como meio. Ele não deixava se comunicar. Porque ninguém é salvo pela eloquência do pregador ou pela sabedoria humana. É na força de Deus. Quantos de nós, muitas vezes, a gente vê quem é que vai pregar hoje e a gente quer esse ou aquele. Não é alguém de vocês, não, sou eu. Que toda vez que vou em São Paulo, nós vamos em Pinheiros. Fomos esse mês, eu e Romilda. E eu já fui alguns anos atrás e eu fiquei procurando, não fui no dia tal, porque era eu queria ir no dia de Hernandes, de Lopes. Mas não está na força do pregador. Não está. Em Êxodo, é interessante que é na força de Deus. Aí em Êxodo 4, 10, 11, eu vou ler rapidamente. Ali no chamado de Moisés, Moisés disse, nunca fui eloquente, pois sou pesado de boca e de língua. Aí Deus diz a ele assim, quem fez a boca do homem? O mudo, o surdo, o cego. Sou eu, Senhor. Aí a gente vai para Jeremias. Né? Vai para Jeremias. 1,6. Também no chamado de Jeremias, ele disse, Senhor, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então, eu, irmão, fui ter convosco. O início vamos pegar trechos. Lá em Atos 18, ele tem uma introdução sobre agora a implantação da igreja. Paulo, em todo lugar, ele, um rabino, ele começava a pregar na sinagoga. E com pouco tempo, vários opositores, ele saiu de lá, ele implantou mais ou menos ali entre 49, 50, 51 depois de Cristo a igreja, na segunda viagem dele, ele chega um ponto que ele disse, tá bom, cansei, eu vou pregar fora, diante de tanta oposição. E ele pegou na casa de Tício Justo, colado, na minha versão, NA diz contigo, colado. Muitos convertidos, inclusive um dos líderes, chamado Crispo, e sua família, se converteu. Ele ficou mais ou menos 1 ano e meio pregando em Corinto. Anunciando-vos. Bom, anunciar é pregar em todo lugar. Paulo falava a palavra de Deus claramente. Um evangelho raiz, sem segredo. Seita não fala claramente. Desconfie quando você ouvir alguma coisa e dizer assim, isso aqui não pode saber, não. Isso aqui é segredo. Isso aqui só quando você for. Isso aí é coisa de homem, porque na palavra de Deus tá claro aqui. Paulo falava claramente, a palavra de Deus tem que falar claramente. Todos os eventos vindo de Deus tem que ser falado claramente. Seguindo, o testemunho de Deus. Aí Paulo, ou o mistério de Deus, dependendo da versão. Paulo não deixa muito claro, mas quando a gente vai para Atos, a gente vê que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Qual era o mistério? Qual era o testemunho? É que o judeu não conseguia ver, mas o Messias já tinha vindo. Morreu, foi pendurado na cruz, a minha cruz, a sua cruz. Ele era o único Salvador. Então, esse era o mistério que Paulo pregava. Por isso que ele ia para a sinagoga e era expulso, em geral, depois de muitos convertidos. Continuando no verso, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Não fez com eloquência a retórica, apesar dele poder ter feito dessa forma. Discursos emocionantes, que era valorizado pelaquele povo. Mas Paulo foi obediente. Esses discursos eloquentes daquele time, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de
de Pedro, Cefas, que Pedro nem lá teve. Não se tem indícios que Pedro teve lá, mas Pedro era conhecido, o líder em Jerusalém. Esses grandes filósofos, eles ganhavam dinheiro, ganhava fama. Mas Paulo não foi por esse caminho. Carson, em seu comentário, ele diz, Paulo deixou claro, seu papel não era impressionar. Esses grandes oradores, o papel dele era impressionar. Ele não pregava com a sabedoria humana. Por quê? Porque o que Paulo queria era a verdade. E esses filósofos, o que interessava era a caixa, era o vidro do perfume, não era a essência. Eles queriam convencer pela retórica. Diz os estudiosos que tinha alguns grandes filósofos que ele fazia a assembleia se alegrar com o discurso e ele, de propósito, mudava o seu contexto, o seu relato, e esse mesmo público, em algum momento, passava a chorar. Ou seja, o convencimento era da retórica, a verdade era secundário. Na Bíblia, para a gente ver, basta voltar uma página, 1 Coríntios 19, 20, essa eu faço questão de ler na Bíblia, na minha versão, para ver o que Deus acha sobre a sabedoria humana. Verso 19, capítulo 1, diz assim, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? É aquela frase muito interessante que eu gosto muito dela. Deus levanta os improváveis para confundir os sábios. Tivemos uma conversa, eu e Tiago, e falamos muito sobre isso. Bom, uma aplicação intermediária, a igreja não deve confiar em carisma humano. Não deve transformar púlpito em palco. Embasar na emoção, no entretenimento, na socialização. Tudo é importante. Mas é a cruz de Cristo. É a palavra de Jesus que importa. Temos que ter cuidado. Sempre fiz muito isso. Esse pastor é fora de série, esse professor é fora de série. Tem um professor querido meu, um pastor que me acompanha muito, que eu sempre elogio muito ele, pastor Abraão Coutinho, e ele, uma vez eu elogiando, mostrando um novato, aí ele fez, não, é porque João, ele exagera. Eu disse, não, pastor, eu estou elogiando o senhor, não. É a graça de Deus na sua vida. Eu sou professor, dou aula, então, eventualmente, vem um aluno ou outro, vem elogiar, professor, que aula maravilhosa, o senhor. Aí eu faço, você entendeu? Você gostou, meu amigo? Foi, gostou. Chegou no seu coração a compreensão, não tem nada a ver comigo. Isso é a misericórdia de Deus. No verso 2, por que decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado? Paulo centralizava Cristo crucificado. Porque decidi nada saber entre vós. Paulo não queria saber sobre retórica, sobre as eloquências, sobre o que eles gostavam. A sabedoria humana não é suficiente, é insuficiente. Ele só pregou Cristo crucificado. Então, é mais um alerta para nós. A igreja, ou nós, quando formos pregar, que essa é a nossa obrigação do início da pregação, é um chamado a todos nós cristãos, crentes, para pregar. A gente não pode embasar o culto, a nossa palavra, no que vai ser melhor para os membros. Eu nem gosto desse nome membro. Discípulo, igreja é para fazer discípulo. Membro flerta com cliente. Tiago trabalha muito com cliente, sabe? Aí o cliente, a gente tem que agradar o cliente. Discípulo não. Discípulo é simplesmente para pegar e transmitir a palavra de Deus. A cruz de Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus realiza a redenção.
A cruz mostra a gravidade do pecado, a santidade de Deus, o amor de Cristo, o perdão. É o único caminho da salvação. O evangelho não é autoajuda. Eu não sei, Tiago, a gente conversa muito, não sei se eu já disse a ele, a Romilda já disse, eu já li dezenas, talvez centenas de livros de autoajuda, Tiago, antes da conversão. E sempre que eu li um livro, eu ganhava um gás, mas o gás ia embora rápido. Eu ganhava um gás, mas o gás... Porque o vazio do nosso coração, só a cruz de Cristo. Amém? O evangelho, que fala de muitas coisas, mas culmina no Cristo crucificado. E o evangelho, irmãos, tem um chamado embutido nele, o evangelho. Escutem bem. O evangelho tem um chamado embutido. É Deus dizendo assim, olhem, creiam no meu filho. Ele é o único salvador. Eu não posso deixar de dizer que me veio agora, está me vindo direto essa passagem. Eu estava com o Romildo em São Paulo no início do mês. Entramos no táxi. Um rapaz novo, creio que não tinha 30 anos. Ele fez uma manobra perto do Ibirapuera e íamos para o bairro da Liberdade. Aí tinha uma guarda de trânsito e disse, parabéns, você fez a manobra certa. Aí ele, obrigado. Aí, mais na frente, ele disse, ó, todos os carros entram aqui, que eu ia ganhar muito tempo, mas está errado, eu vou em frente. E a gente calado, está certo. Aí ele chegou para a gente, aí disse, mas tem um detalhe, a gente faz certo, e só dá tudo errado, sabe? Eu vivo aperreado, eu vivo com problema. Aí ele começou a falar. Aí quando ele começou a falar, eu olhei para a Romilda, ela olhou para mim, aí eu disse, meu amigo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Provérbio 10:9 diz assim, quem anda com integridade anda seguro, mas quem perverte seus caminhos será descoberto. Tiago, a Romilda estava atrás dele, eu estava ao lado dela, eu estava vendo ele em diagonal. Ele ficou agoniado assim, ó. Ele ficou se mexendo. Ele começou a ter um comportamento estranho. Não, ele começou a chorar. Não, mas não vale a pena, porque eu estou sofrendo há muitos anos. Aí Romilda olhou para mim e ficou aperreada. Ela fez, não, tenha calma. Aí ele chegou e disse, muitas vezes, Deus podia me levar agora. Ela está me ouvindo aí, se ela quiser completar. Às vezes eu penso em me matar. Aí eu disse, meu amigo, me permita, quando a gente chegar lá, você vai ler o Salmo 119, 105. Você vai bater o print no seu celular. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, Senhor. Luz para os meus caminhos. Você vai ler de manhã e de noite. Quando você estiver angustiado, você lê isso aí. Ele parou no sinal, pegou o celular dele, tremendo assim, botem no Google. Ele botou no Google, bateu o print, Romildo, eu posso fazer uma oração para vocês? Pode. Aí ela fez uma oração para ele. Ele chorando. Irmãos, o evangelho tem um chamado embutido. Voltar para o texto aqui. Eu não poderia deixar de dar esse... Temos que estar preparado a todo momento. Principalmente para a nossa casa, eu fiz Tiago me deu a oportunidade e eu falei Deuteronômio 6, que é culto no lar. É importante, não pode deixar de ter culto no lar. Mas a todo momento Deus pode botar uma pessoa na sua frente e lhe usar. Não tem nada a ver com você. E lhe usar. Romilda desceu do carro e eu, se tremendo ela, toda arrepiada. Ela, impressionante, foi uma coisa impressionante essa experiência com esse Uber. No verso 3, e foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive com vós. Em fraqueza, Paulo não explica. Mas veja, a gente é fraco. Pode ser uma enfermidade. Ele tinha um problema nos olhos, lá em Gálatas 4, ele fala, né? Doença, podia ser alguma doença. Ele fala em espinho na carne, que pode ser uma posição, uma angústia. É interessante, o pastor Marco Graconato, ele diz que às vezes muito crente é o espinho na carne do pastor, né? A gente tem que ter cuidado. Então, pode ter sido uma doença, essa fraqueza, mas pode ser a sua forma de discussão, o nervosismo. A aparência dele. Lá em 2 Coríntios 10:10, em 2 Coríntios 10:10, diz isso. Quando Paulo defende a sua autoridade, ele diz, alguns diziam sobre ele, né? As cartas são fortes e graves.
mas a presença pessoal é fraca. E a palavra é desprezível. Para eles, gregos ou judeus, a palavra era desprezível porque só interessava a retórica, não interessava a verdade. Em 1 Samuel 16:7, diz assim, quando Saul era o rei e Deus mandou Samuel ungir Davi. Ele chegou lá na casa de Jessé para mostrar o que é a aparência. E ele viu o filho mais velho, Eliabe. Aí Samuel disse, certamente é esse. Porém, o Senhor disse a Samuel, não olhe para a aparência, altura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor vê o interior. Foi com temor e grande tremor que estive entre vós. Poderia ser o medo, é uma grande responsabilidade de Paulo. Já sentiu assim? Vocês já pregaram, já falaram, seja em casa ou em qualquer outro. Já sentiu assim? Inseguro, fraco? Se não sentiu, tem alguma coisa errada. Se você não sentiu, é porque você acha que você tem a capacidade. Pois Paulo sentiu. Augusto Nicodemos, ele disse numa pregação dele que já 40 anos pregando. Fábio, 40 anos, Augusto Nicodemos. Toda vez ele fica bastante angustiado, temeroso, se sentindo fraco. Aí ele brinca, né? Ele diz, acontece coisas no meu organismo que eu nem posso falar. Desconfie se alguém acha que tem a capacidade. Não tem. Deus nem sempre usa pessoas fortes. Muitas vezes ele usa pessoas quebrantadas para mostrar que a glória não é sua, é de Deus. No verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Estou correndo aqui, Tiago. A minha palavra e a minha pregação é a mesma coisa. Não consistia em linguagem persuasiva de sabedoria. Os oradores de Corinto tinham essa prática, era cultura. O povo só gostava se tivesse show. A sabedoria humana não está em diplomas, em livros. É importante ler, é importante estudar. Mas a sabedoria humana está aí, porém, não é no conhecimento. Não é confiar no intelecto humano. É no poder de Deus, porque a sabedoria de Deus não está nos diplomas, não está nos títulos. Uma pessoa pode até gostar da mensagem, emocionar, gostar daquele ambiente, da igreja, das luzes, e ainda assim não nascer de novo. Mas em demonstração do Espírito e de poder. Como? Poderia ser, alguns estudiosos dizem que é no poder do Espírito. Paulo não explica direito, mas a maioria dos estudiosos diz que poderia ser. Paulo pregava e Deus, por meio de Paulo, fazia milagres extraordinários. Em 2 Coríntios 12:12, lá mostra vários milagres, maravilhas que Paulo fazia. Em Romanos 15:19. Mas poderia ser, mesmo na pregação sem retórica, sem esse rebuscamento, sem essa eloquência, na força do Espírito Santo, Paulo via que existia um calor impressionante que no coração dos ouvintes se transformava. Então, na demonstração do poder do Espírito, essa segunda possibilidade é mais consensual. Paulo não entendia, ele falando simples, a mensagem da cruz. Os corações eram muito quebrantados. Então, irmãos, a sabedoria e o poder de Deus é Cristo. Em 1 Coríntios 1:24 diz, finalmente, qual é a sabedoria de Deus? Está lá. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Vou repetir. A sabedoria humana é falha, é insuficiente em leitura, em diploma, em estudo. A sabedoria de Deus é Cristo. O poder de Deus é Cristo.
A conversão é obra do Espírito Santo. Paulo sabia que a transformação verdadeira não nasce do argumento humano, nasce da sabedoria de Deus. Ainda ontem, ou foi ontem, eu lendo com Romildo, eu peguei essa parte e encaixei aqui de caneta. Atos 16, 14 diz, lá em Tiatira, uma mulher chamada Lídia, aí tem sutilmente, o Senhor abriu o coração de Lídia para que estivesse atenta à pregação de Paulo. Irmãos, tem nada a ver com o pregador. E não tem nada a ver com a gente. Deus usa o pregador e Deus abre o coração da gente. Nós só conseguimos falar no ouvido, mas Cristo é o único que pode fazer com que chegue ao coração. Dizem que é mais ou menos 30 centímetros a distância de nós para Cristo, porque só vem para o coração se for da vontade de Cristo. Só a ação do Espírito Santo justifica, regenera, nos dá o arrependimento. A gente não se arrepende, não. Ele bota no nosso coração o arrependimento. Transforma o nosso coração, faz nascer de novo, nos leva à santificação. Só Cristo. Por isso a igreja não pode confiar em métodos, em técnicas, promoções. Às vezes fala de parede preta, não importa se é preta, se é branca, se é azul, luz, entretenimento. Não se trata de experiências sensoriais. Parece que a igreja melhor, né, aquela que tem muitos membros. Se tiver poucos membros, não é boa. Tem que ter cai-cai, tem que ter milagre, emoção, som. Não é isso não, irmão. Só Cristo. Só Cristo. Só a verdadeira mensagem. Aqui está dizendo Paulo. No verso 5, partindo para a conclusão, já passei do prazo aqui, Tiago, estou bem apressado. Para que a vossa fé não se apoie à sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo não queria que ninguém dependesse dele, e sim de Cristo. E sim, no poder de Deus, a fé precisa estar firmada em Cristo. Porque os homens falham. Emoção passa. Experiência acaba. Só o poder de Deus. Tem um exemplozinho rapidinho, nós fomos por um culto, aí quando saímos, uma pessoa, parente minha, uma irmã minha, emocionada, que coisa linda, foi uma palavra maravilhosa, não foi? Foi uma palavra, ela disse, não foi o louvor. O louvor é muito importante, muito importante. Mas o pão da vida é a palavra de Deus, irmão. Conclusão. O evangelho é simples. Cristo morreu, ressuscitou, só ele salva. O poder vem de Deus. A mente de Deus está na Bíblia. Não é sobre os pregadores. A partir de hoje, nós estamos convocados para saber que é sobre Cristo crucificado. Pode falar de tudo. Em casa, nas igrejas. Mas sempre Cristo deve ser o centro. A armadilha do pregador. Confiança no estudo. Tem que estar na dependência do Espírito Santo. Eu tenho um amigo que ele preparou uma pregação e ele disse, nunca preparei uma pregação tão boa, Fábio. Ele estudou. Aqui está perfeito. Agora eu estou extremamente seguro. Ele chegou no púlpito, ele disse que apagou. Ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê. Ele pegou o papel e não conseguia ler. Ele não conseguia ler. C.S. Lewis, vê que coisa interessante, estou concluindo, tá? C.S. Lewis, ele escreveu um livro Surpreendido pela Alegria. Em 1955, mais ou menos. Ateu convicto, professor de Oxford. Ele tinha uma angústia, o sentido da vida, qual era a alegria? Onde é que está essa alegria? Então, ele duvidou do ateísmo dele, porque ele viu um maior ateu do que ele, disse para ele, rapaz, eu não estou convicto do meu ateísmo, não. Aí ele disse, se esse professor que não está, imagine eu, ele pegou a Bíblia, foi ler,
Irmãos, o ateu, ele não discute, Fábio. Ele simplesmente ele diz assim, ó, eu não acredito. Ele não discute, porque se ele for discutir, ele vai ler, para ter argumento. Se ele lê, ele se converte. C.S. Lewis se converteu. E ele diz, a conclusão desse livro, sabe o quê? Eu nunca encontrei alegria nesse mundo, porque não fomos feitos para esse mundo. Fomos feitos para o outro mundo. Craig Kenner, ele diz, somente a cruz salva. A retórica não salva. A sabedoria humana não salva. Só a cruz salva. E para concluir, eu tenho alguns exemplos, mas eu vou dar um exemplo do filho meu mais novo, João Pedro. Tem quase 11 anos, 10 anos, e a gente conversa de tudo. Meu outro filho, aqui em casa, a gente conversa de tudo, tudo. Porém, conversa muito sobre Deus. Então, eu fui pegar ele no colégio, ele sentado aqui de lado, aí, ele, do nada, ele chegou, pai, hoje eu preguei a palavra de Deus. Foi, filho, como? Tem um amigo meu muito próximo, eu cheguei para ele e disse, só Jesus é o Salvador. Aí eu disse, você pregou a palavra de Deus, filho. Eu encostei o carro assim, fiquei extasiado por alguns segundos. Então, irmãos, o que eu disse no início da mensagem, nós somos chamados. Isso aqui é um chamado para a gente pregar a palavra de Deus. E todos nós temos que saber que somos fracos. Não podemos, não sabemos, porque não é na nossa força, é na força do Espírito Santo. Nunca podemos desanimar. Às vezes a gente prega, fala, acha que não está acontecendo nada. Na hora que o Espírito Santo de Deus quiser, ele vai lá na Cracolândia, Tiago, toca no coração de um, aquele se levanta, sai e vai servir o resto da vida a Deus. E servir a Deus é ser discípulo, é pregar a palavra de Deus. Amém. Eu queria orar para concluir. Obrigado, Senhor. Agradecemos, Senhor, porque eu não sei pregar, eu não sei falar a tua palavra, mas a tua misericórdia, a tua imensa misericórdia nos faz estar debaixo da tua graça. Abençoa todos que estão aqui, Senhor. Mexe no coração de todos que estão aqui, que cada vez mais ajudem na tua obra, o teu supremo propósito, que é pregar a tua palavra. Age em todos nós. Assim oramos e agradecemos, em nome do nosso único e suficiente Salvador, Jesus. Amém.